Inteligência emocional. O que é e como desenvolvê-la? Você sabe o que é inteligência emocional? Provavelmente sim. Neste vídeo, vamos explorar o quanto ela é importante, tanto para a nossa vida pessoal e profissional. Você vai descobrir o que é a inteligência emocional e dicas práticas para desenvolvê-la. Por muito tempo, a única forma que existia para saber se uma pessoa era competente e inteligente era medindo o seu QI, coeficiente de inteligência. Muitos estudos evoluíram e nos últimos anos a inteligência emocional roubou a cena. Segundo o livro Inteligência Emocional 2.0, 7 em cada 10 vezes profissionais com alto QI são superados por aqueles que possuem altos níveis de inteligência emocional, que é coeficiente emocional. Um estudo de Capgemini Research Institute, feito recentemente, revelou que a procura por colaboradores com forte inteligência emocional deverá ser pelo menos 6 vezes maior nos próximos 5 anos. A inteligência emocional refere-se à capacidade de identificar e gerir as próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Geralmente, disse que a inteligência emocional inclui algumas habilidades, a saber, a consciência emocional ou a capacidade de identificar e nomear as próprias emoções, a capacidade de aproveitar essas emoções e aplicá-las a tarefas como pensar e resolver problemas, e a capacidade de administrar as emoções, que inclui regular as próprias emoções quando necessário e ajudar os outros a fazer o mesmo. Peço que você deixe seu like logo agora no começo, porque isso ajuda muito o canal. Quão autoconsciente é uma pessoa emocionalmente inteligente? Os emocionalmente inteligentes são altamente conscientes de seus próprios estados emocionais, mesmo os negativos. Da frustração à tristeza a algo mais sutil. Eles são capazes de identificar e entender o que estão sentindo, e ser capaz de nomear uma emoção ajuda a administrá-la. Por causa disso, os emocionalmente inteligentes têm autoconfiança e são realistas sobre si mesmos. Parece simples? Sim, falando pode até parecer, mas sabe todas aquelas vezes que você perde a cabeça por quase nada e explode com seus colegas de trabalho sem motivo? Isso significa que você não está lidando com a situação com inteligência emocional. Uma pessoa com alto QE não é impulsiva ou precipitada em suas ações. Eles pensam antes de fazer. Isso se traduz em regulação emocional constante ou a capacidade de reduzir a intensidade de uma emoção. Diminuir a raiva ou a ansiedade é chamado de regulação negativa. Os emocionalmente inteligentes são capazes de mudar de marcha e melhorar o humor, tanto interna quanto externamente. Somos naturalmente atraídos por uma pessoa com alto QE. Estamos confortáveis e à vontade com seu relacionamento fácil. Parece que eles podem ler dicas sociais com habilidade sobre-humana. Talvez eles possam até ler a mente de como as outras pessoas se sentem até certo ponto. Esta facilidade é bem-vinda em todos os domínios da vida. Em casa, em ambientes sociais e no trabalho. Quem não gostaria de um chefe que entendesse como você está se sentindo e o que está tentando realizar? Posso aprender a ser mais inteligente emocionalmente? Sim, pode. Você pode começar aprendendo a identificar as emoções que está sentindo, bem como entendê-las. Se você for capaz de nomear a emoção que está sentindo, terá mais chances de entender o que está sentindo. Você também pode aprender a regular melhor suas emoções, apenas parando e pensando antes de agir e julgar. Estas habilidades irão ajudá-lo a ter uma determinação interior marcial e a se apegar ao que realmente importa na vida. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Daniel Goleman, psicólogo, jornalista, escritor e PhD em Harvard, foi um dos grandes responsáveis por disseminar o termo inteligência emocional pelo mundo. É considerado o pai da inteligência emocional e é autor best-seller de livros como Inteligência Emocional e Emoções Destrutivas e Como Dominá-las, um diálogo com o Dalai Lama. Goleman elencou os 5 principais pilares da inteligência emocional que todos precisam ter em vista se quiserem desenvolvê-la. Primeiro, reconhecer as suas emoções. Ter consciência sobre o que você sente quando as emoções afloram. Portanto, quando estiver em uma discussão, por exemplo, ter clareza sobre os seus sentimentos irá te ajudar no próximo pilar. Segundo, controlar suas emoções. Não adianta nada reconhecer o que você sente e não ser capaz de controlar.
Em momentos nos quais você sente muita raiva ou medo, por exemplo, é preciso ser capaz de controlar as emoções e esfriar a cabeça antes de tomar decisões ou falar algo para as pessoas que estão ao seu lado. Trata-se de ser capaz de colocar as emoções no lugar certo e equilibrar o que sente. Terceiro, automotivação. Ao longo da vida, somos surpreendidos por inúmeras situações, altos e baixos, que nos fazem perder a vontade de continuar lutando e indo atrás do que queremos. Nessas horas, é importante ser capaz de se manter motivado. Caso contrário, você irá desistir diante da primeira dificuldade. Quarto, empatia. Saiba se colocar no lugar do outro e compreender o que ele está sentindo. Ter empatia é muito importante para entender suas decisões e irá te tornar uma pessoa mais aberta e sensível. Quinto, habilidades interpessoais. Por fim, o último pilar também é relevante para ter uma vida mais equilibrada, pois a partir do momento em que você consegue criar relacionamentos saudáveis com as pessoas ao seu redor, sua vida se torna mais leve e cria-se um ambiente positivo. Exemplos práticos para entender o que é inteligência emocional e como ela funciona. Vamos analisar 2 exemplos práticos de situações que poderia facilmente acontecer no seu dia a dia. Vou expor o acontecimento, um em âmbito pessoal e outro profissional, e depois explicarei como uma pessoa com e sem inteligência emocional agiria. Término de um relacionamento. Imagine que você está pensando em terminar o seu relacionamento de 5 anos. É um momento doloroso e difícil de lidar, portanto, você se sente um pouco inseguro com a situação. Após muito pensar, decide marcar um encontro com a sua namorada e expor tudo o que está sentindo. Como uma pessoa sem inteligência emocional agiria? Não conseguiria conduzir a conversa de forma clara e objetiva porque não tem clareza sobre o que sente. No meio do papo, não seria capaz de controlar as suas emoções, podendo chorar descontroladamente ou agir de forma agressiva, por exemplo. Por fim, também não conseguiria se colocar na posição do outro e entender seus sentimentos, se preocupando apenas com si mesmo. Como uma pessoa com inteligência emocional agiria? Chegaria muito mais preparada para a conversa, pois já teria conseguido reconhecer o que sente e seria capaz de controlar suas emoções ao longo da conversa para manter o papo saudável e equilibrado. Além disso, refletiria sobre como a outra pessoa pode se sentir com tudo aquilo, dando espaço para que ela se exponha e sendo cuidadoso o suficiente para se colocar em seu lugar e não se preocupar apenas consigo mesmo. Feedbacks no trabalho. Todos os anos, você e seu gestor fazem uma rodada de feedbacks para avaliarem a sua evolução e traçarem um plano de desenvolvimento para o futuro. Dessa vez, você foi surpreendido por um feedback negativo em relação à sua postura e forma de lidar com as pessoas do seu time. Como uma pessoa sem inteligência emocional agiria? Ficaria raivoso e rebateria as críticas sem pensar nos pontos que estão sendo levantados. A conversa acabaria com um tom agressivo e o clima se tornaria muito ruim, afetando drasticamente a sua relação com o gestor. Você acabaria sendo visto como um profissional ainda imaturo e incapaz de lidar com as frustrações. Como uma pessoa com inteligência emocional agiria? Ouviria as críticas com atenção, tirando possíveis dúvidas sobre os pontos que estão sendo levantados, colocaria seus argumentos na mesa de uma maneira educada e persuasiva, mas sem agredir o seu gestor. Após a conversa, esfriaria a cabeça e refletiria sobre tudo o que foi dito para, então, se necessário, conversar novamente com seu chefe para esclarecer o que for necessário. É possível desenvolver a inteligência emocional? Com exemplos do dia a dia, ficou mais fácil entender como a inteligência emocional é importante e pode beneficiar tanto a sua vida pessoal como a profissional, não é mesmo? Outra dúvida que muita gente tem é em relação a como desenvolver a inteligência emocional. Afinal, é possível ou não? E como faço para desenvolvê-la? Além de ser possível, existem maneiras muito práticas. A seguir, irei listar as principais. Terapia. Estas são algumas das formas mais eficientes e conhecidas para desenvolver a inteligência emocional, pois todas as habilidades listadas em seus 5 pilares estão muito associadas ao autoconhecimento. A terapia é uma forma excelente de exercitar o autoconhecimento, reconhecer suas emoções, seus gatilhos e desenvolver habilidades interpessoais. Feedback de amigos e familiares. Existem algumas tarefas práticas que você pode começar a aplicar agora mesmo no seu dia a dia para já iniciar o seu processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Uma delas é pedir uma espécie de feedback para os seus amigos e familiares para avaliar os seus pontos fortes e fracos e se autoconhecer.
Faça perguntas como: em quais situações você pediria a minha ajuda? Que tipos de problemas eu poderia te ajudar a solucionar, etc. Dessa forma, você terá mais clareza sobre qualidades e pontos a se desenvolver. Testes de personalidade. Outra forma de exercitar o seu autoconhecimento e entender melhor sobre si mesmo é fazendo testes de personalidade. A partir deles, você pode descobrir mais sobre sua forma de lidar com pessoas e características importantes e sobre o seu jeito de ser e agir. Metas para mudanças de hábitos. O primeiro passo é mergulhar no autoconhecimento. No entanto, depois é preciso colocar em prática. De nada adianta saber todos os seus pontos fortes e fracos e não fazer nada a respeito. Utilize um mural ou um caderno para anotar todos os seus aprendizados e insights. Em seguida, comece a se policiar em relação aos pontos que foram anotados, como a desenvolver. Se você conclui que não sabe lidar bem com críticas e logo que percebe uma, já aumenta o tom de voz e agride a pessoa com quem está discutindo, fique atento nos momentos que isso acontece para ser capaz de controlar melhor suas emoções. Não é simples e realmente é preciso querer para dar certo, mas assim que você perceber os primeiros sinais de evolução, ficará ainda mais empolgado com os resultados. Yoga e meditação. Ambas as práticas têm como foco o presente e a respiração, podendo ser muito úteis para quem precisa diminuir os níveis de estresse e refletir sobre o que sente. Tanto o yoga quanto a meditação poderão proporcionar benefícios a longo prazo e te ajudar a vivenciar momentos de introspecção que também contribuem para o reconhecimento e controle das emoções. Além disso, as duas práticas exigem bastante treino para alcançar a perfeição, o que também te ajudará a trabalhar a automotivação. Foi um breve resumo do que é QE, inteligência emocional. Eu espero que tenha te ajudado. Se sim, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.